noite a todos, que a paz de Jesus seja conosco. Como Maristela já falou, foi uma dúvida, na verdade, que um ouvinte colocou na caixinha de sugestões. E como ela colocou também, quem assim desejar se manifestar, não é necessário que se identifique. No caso aqui, a pessoa preferiu não se identificar e colocou assim: tema, vida terrena curta. Sugestão de temas. Por que algumas pessoas, logo que encarnam, desencarnam, ou porque sua passagem terrena é curta? Essa dúvida, muito modestamente, tentaremos aqui fazer algumas colocações. E na doutrina espírita, no estudo da doutrina espírita, consiste nas mortes prematuras, que é o tema que foi anunciado. Quando a morte vem ceifar nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os moços antes dos velhos, coloca-te dizendo: Deus é injusto, pois sacrifica aquele que é forte e tem grande futuro e conserva aqueles que já viveram muitos anos cheios de decepções. Com estas palavras, Sanzo inicia a mensagem que está contida em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Mensagem essa que foi recebida na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, presidida por Allan Kardec, e registrada em O Evangelho segundo o Espiritismo, com o subtítulo Perda de pessoas, de parentes, de entes queridos, mortes prematuras. A morte, em qualquer circunstância, ela causa em nós profundas reflexões. E quando se trata da morte de crianças, de jovens, esta causa mais reflexão ainda em nós. Por que então crianças que mal começaram uma história terrena vêm a desencarnar, enquanto que outros centenários ou quase centenários continuam vivendo? Ficar perguntando a Deus o porquê do acontecimento, o porquê da separação, o porquê que merecíamos tal situação, tal experiência, de merecermos tal experiência. Isso só vai aumentar o nosso sofrimento, a nossa angústia e promover estados de desespero e de revolta, o que vai dificultar muito a instalação de um estado de aceitação, de consolação, de conformação. Acreditar que o corpo é criado no momento, que o espírito é criado no momento da formação do corpo e que a ele é dada uma única oportunidade reencarnatória é um contrassenso e faz com que desenvolvamos em nós uma angústia imensa, uma dificuldade muito grande de entendimento e de aceitação do porquê de uns viverem tanto e outros viverem tão pouco. Deus é todo justiça, Ele é todo bondade. E Ele tem razões das quais
devemos buscar o entendimento. Entendimento que muitas vezes, no atual momento evolutivo nosso, não vai nos chegar, mas o estado de aceitação, sim, vai nos ajudar a buscar essa conformação dos desígnios de Deus. E Ele, na sua bondade, na sua sabedoria, estabelece programas reencarnatórios para cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades, e eles são altamente variados, estes programas. E nessa programação estabelecida por Deus, temos aí as mortes prematuras. Espíritos que não têm necessidade de permanecer muito tempo reencarnado. Porque Deus, na sua bondade, considera que para o reajuste perante as leis divinas, as suas leis, a morte que consideramos prematura vem a ser apenas para uma necessidade do espírito desencarnante nesse reajuste, como também para aqueles que estão ligados a ele, consanguinamente ou afetivamente. Então, crianças, jovens, que morrem nessa considerada morte prematura, está passando por um processo de reajuste junto às leis de Deus. É uma necessidade que o espírito tem. E como colocamos, os que estão ligados a ele. Na questão 199 de O Livro dos Espíritos, Kardec indaga: por que tão frequentemente morrem crianças? E os Espíritos colocam que por duas razões. Para que haja o complemento de existência anteriormente interrompida antes da hora, se foi interrompida foi antes da hora, como também como prova e expiação para os pais. É a resposta, resumidamente, que aqui colocamos, que os Espíritos lá registraram. Podemos observar, então, cada uma das situações. O complemento e a prova ou expiação para os pais. Todos nós, quando reencarnamos, temos um programa que temos por objetivo obedecer, para que a reencarnação seja bem sucedida. E nesse programa é inserido o tempo médio de vida que o espírito necessita para o cumprimento daquela temporada no mundo carnal, como experiência para a sua evolução. Esse tempo médio, ele vai estabelecer quantos anos ficaremos aqui encarnados. Só que, a depender do tipo de vida que escolhermos, ninguém vai impor o tipo de vida para nós, a depender do tipo de vida que escolhermos, com moderação ou com excessos, é que vamos definir aí se vamos cumprir esse tempo estabelecido ou se vamos retornar prematuramente para o mundo espiritual. Esse retorno prematuro ele pode se dar por duas causas. O suicídio direto, que é quando o espírito deliberadamente resolve tirar a própria vida. Vida que pertence a Deus. Deus dá a vida, Deus tira a vida. O suicida, acreditando-se dono dessa vida, acaba não suportando o peso das provas, das expiações e retira-se do mundo carnal, porque ele continua vivendo, continua existindo no mundo espiritual, com tormentos ainda maiores do que vivia aqui no plano carnal.
ou através do suicídio indireto, que é quando nos entregamos aos desajustes, aos desequilíbrios, aos excessos, à gula, aos desajustes emocionais, à violência e tantos outros que acabam por tirar a nossa vida aos poucos. Vamos nos matando, não diretamente, mas indiretamente. Dentro desse nosso comportamento, numa postura de suicídio indireto, quando nos entregamos a todos os vícios, ao excesso da comida, às extravagâncias no trânsito, acabamos por promover essa morte abrupta ou gradativamente. É o suicídio indireto. Em consequência disso, passa o espírito aí a ter necessidade de uma reencarnação complementar, porque retorna antes do tempo previsto, pelos excessos cometidos. Retornando dessa forma, vem ele futuramente com essa necessidade de uma reencarnação para completar a existência que anteriormente foi interrompida. No livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz narra a história de um rapaz que morre na condição de suicida envenenado. O livro trata da história de um triângulo amoroso e ali vai se desenrolando todo o processo de complicações por conta do não entendimento entre as partes, e nessa dificuldade de entendimento, de relacionar-se consigo mesmo, com as suas emoções, esse espírito acaba cometendo o suicídio, envenenando-se. Tem uma reencarnação após estagiar um tempo no mundo espiritual, e nessa encarnação a sua saúde muito frágil, uma criança muito sensível, e vem a desencarnar aos 7 anos. Daí ele já desencarna por afogamento. Estando no mundo espiritual, um espírito protetor esclarece que esse espírito passa então por um processo com esse desencarne prematuro aos 7 anos, que o ajudou extremamente, em partes, a melhorar esses desajustes que trazia em si. Foi como que ele conseguisse, através desse desencarne de 7 anos, onde ele viveu 7 anos aqui no plano carnal, aliviar um pouco das dores, das angústias, se fortalecer para poder retornar à mesma família. Assim já estava previsto, ele retornaria à mesma família, já era a 3ª vez que ele estaria reunido com aqueles espíritos, para tentar reajustar esse desequilíbrio, esse momento infeliz que ele teve na encarnação quando envenenou-se. E assim, mais fortalecido, esta reencarnação estava prevista para acontecer. Mas necessário foi que antes ele tivesse essa encarnação e desencarnasse nessa condição de prematuro, aos 7 anos. Sendo assim, o objetivo da reencarnação prematura, como colocamos, está nessa necessidade de complemento para o espírito que se comprometeu com as leis divinas, saindo mais cedo aqui do plano carnal, e, como dizemos, que está lá no Livro dos Espíritos, questão 199, prova ou expiação para os pais. Estes pais são espíritos que promoveram delitos que causaram muitos prejuízos a outro, bem como esclarecem os espíritos, que são espíritos que em encarnações anteriores desprezaram a maternidade e a paternidade.
e vêm com essa difícil tarefa, onde recebem um espírito que ama muito, muito, e tem que sofrer a dor dessa separação para poder valorizar o que desprezaram anteriormente. A expiação para os pais consiste nesse resgate, de valorizar a oportunidade que antes foi concedida, de ser um pai, de ser uma mãe, mas não soube poder. E aí chegam a receber, mas tem que separar. Tem que separar prematuramente. Assim, tudo tem uma razão de ser. A cada um segundo a sua vida. Muitos ficam preocupados com a condição desses espíritos no mundo espiritual. E a doutrina espírita vem lançar luz sobre essa questão, dizendo que é desnecessária essa preocupação. Porque, na verdade, o grande problema que esses espíritos enfrentam no mundo espiritual é a reação dos que ficam. O que lhes causa grande dificuldade de adaptação é a forma como reagem os familiares, os que ficaram encarnados. E nessa dificuldade dessa adaptação do espírito por conta disso, muitas vezes os familiares acabam deixando-se entregar-se ao desespero, à revolta. E esses sentimentos atingem, como um dardo que se lança, o espírito que acabou de desencarnar e causa nele muito sofrimento, muita angústia, lembrando que nos primeiros tempos que esse espírito desencarna, psiquicamente ele vai ficar muito ligado aos familiares. Então, quanto mais se nutre revolta, desespero por conta do fato que aconteceu, mais causaremos sofrimento ao espírito que está em processo de adaptação no mundo espiritual. Sanson, ainda nessa mensagem, ele diz que as lembranças que guardamos desse ente querido é para ele lá no mundo espiritual um motivo de muita alegria, mas que as nossas dores causam neles muitos sofrimentos, levando-os ao desajuste. E então, que lembramos do triste fato ocorrido no Brasil no ano de 1974, exatamente há 40 anos, no dia 1º de fevereiro, em que o edifício Joelma, um edifício de 25 andares, lá no centro da capital de São Paulo, pegou fogo, foi um dos incêndios de maiores proporções no Brasil, com vítimas fatais, 174 mortos, mais de centenas de feridos. E nesse edifício estava a jovem Volkmar. E ela, que desencarnou em fevereiro, no mês de julho, através da mediunidade de Chico Xavier, vem escrever uma carta à sua mãe. É uma carta belíssima que já foi declamada há um tempo aqui no centro, muito bem declamada. E ela diz, consolando a sua mãe, que ela havia sido muito bem amparada. E pede à sua mãe, é um ponto importante da carta, ela, uma jovem, ela pede à sua mãe para que não fique presa às recordações do momento em que foi o seu desencarne e que o seu corpo ficou todo transfigurado por conta do incêndio. Porque aquilo lhe causava muito sofrimento. E ela diz à mãe assim, cada vez que a senhora se lembra daquele momento, eu sinto como se eu estivesse revivindo.
ficamos presos, principalmente quando o desencarne é de forma trágica, e ficamos presos às lembranças, isso é muito prejudicial para o espírito que acabou de desencarnar. Porque à medida que recordamos, ele também recorda. Ativa todas as emoções e ele passa a reviver todo aquele momento. Reequilibra-se. Quando novamente essas recordações lhe tomam, ele torna a desequilibrar. Então, causa prejuízo em quem desencarna. E por isso que Valquimar pede à mãe, encarecidamente, que não ficasse presa àquelas recordações, porque aquilo estava lhe fazendo muito bem. Quem desejar ler esta carta, muito bonita, como já dissemos, ela está registrada no livro Somos 6, de Espíritos Diversos, Psicografia de Chico Xavier. Então, o que fazer diante do inexorável? Apegar-nos à fé. Só a fé pode ser o sustento para qualquer ser que esteja passando por essa hora tão difícil de separar de uma criança, de um jovem, de alguém que amamos muito e queríamos imensamente que continuasse de nós. A fé. Porque a fé vai nos ajudar a aceitar que Deus sabe o que faz. Existem desígnios muito profundos que um dia entenderemos as razões para estarmos experienciando um momento tão difícil. É a fé que vai nos dar essa calma para atravessar esse momento de separação temporária. Porque com a doutrina espírita aprendemos que o reencontro vai se dar. Porque aqueles que se amam não se separam. E fatalmente iremos reencontrar-nos no mundo espiritual numa situação certamente muito mais feliz. É acreditar no amor de Deus, na sua sabedoria, na sua justiça. E numa atitude ainda mais grandiosa, agradecer a Deus por estarmos tendo a oportunidade de também resgatar uma dívida que não sabemos qual, em que momento contraímos e não importa para que os detalhes. O sofrimento já nos diz tudo. E pedir a Deus todos os dias muita força para continuar caminhando, fazendo bem às pessoas, porque certamente é assim que nos manteremos mais ligados ainda a essas pessoas que amamos e que já estão na pátria espiritual. E aos poucos, essa dor vai acelerar. A saudade vai existir, porque quem ama sente saudade. É uma expressão do amor à saudade. Mas vamos aprender a viver com essa dor. Vamos aprender a nos relacionarmos com essa dor e não deixar mais que ela não nos incomode tanto, que vai fazer parte do nosso coração. Volta e meia, vamos perceber que ela vai estar ali presente, mas não vai nos impedir de viver, não vai nos impedir de produzir, de prosseguir até o dia que Deus julgar, que devemos reclamar, que já cumprimos a nossa programação. E é a fé que proporciona tudo isso. Na passagem bíblica, Jó deixa uma expressão muito significativa, quando ele pede não um, mas todos os seus filhos, 7 homens e 3 mulheres, como também perde todos os seus haveres, ele quer um homem rico. E ele então, diante de situação tão trágica, ele se dirige a Deus e diz: Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o Senhor. A aceitação, a conformação, a entrega a Deus, dentro
diante daquilo que não pode ser modificado, simplesmente porque desejamos. Porque temos que ser obedientes a Deus e aceitar a prova que chegou para nós. E todos os dias lembrar com muita alegria dos momentos felizes que Deus nos concedeu, junto àquele que ficou tão pouco tempo junto a nós. Mas que conseguiu encher a nossa vida de alegria. Muito obrigada.